Nós desejamos fazê-lo da melhor forma, desejamos fazê-lo de forma que agrade ao Senhor. E queremos adorá-lo porque Ele é nosso Pai, adorá-lo porque Ele tem cuidado de nós e supre as nossas necessidades. Nós adoramos-lo por quem Ele é, adoramos-lo por aquilo que Ele tem feito e que de nossos corações possa brotar uma adoração que o glorifique, que o exalte. E queremos, no início deste culto, saudar a todos os irmãos com a graça e a paz de Deus, que possam ser inundados por estas bênçãos e em que momentos difíceis, em que momentos em que se sentem sós, possam ter bem presentes que aquilo que o Senhor nos dá é sempre bem melhor do que aquilo que nós possamos conquistar neste mundo. Nós estamos em Cristo e podemos contar com Ele em cada momento. Queremos deixar convosco algumas informações, ainda relativamente ao dia de hoje, lembrar aos adolescentes a escola bíblica dominical às 15 horas através do Zoom e também para os jovens e adultos às 19 horas através do mesmo meio. Mas para os membros da igreja, lembrar que logo vamos ter um culto de profissão de fé. Eu chamo-lhe assim, em vez de chamar uma assembleia, chamo-lhe um culto porque vai ser um culto de testemunhos. Vamos apresentar aos irmãos, então, irmãos que desejam ser batizados. E precisamos, então, ouvi-los como igreja, ouvi-los. Então, os membros da igreja estão convocados para este culto a realizar logo às 17 horas, um culto em que nós vemos como Deus transforma vidas. Lembrar que durante a semana temos reunião de oração às 19 horas e 21 através do Zoom. Ainda não voltamos ao presencial, mas esperamos também podê-lo fazer brevemente, mas aí será às 16 horas. Os jovens, sim, eles já começaram a ter reuniões presenciais e vão tê-la no próximo sábado, às 15h30. Permitam-me ainda mais duas informações. Uma delas diz respeito ao culto de batismos, então no próximo domingo, às 17 horas, assim entenda a igreja que os irmãos que vão ser apresentados possam ser batizados, se tudo então concordar, então no próximo domingo teremos o culto de batismos às 17 horas. Isso não invalida os cultos que temos pela manhã, nem o das 10h30, nem o do meio-dia. E nesse culto de batismos teremos o pastor Manuel Alexandre Júnior, que nos estará a transmitir a palavra de Deus. Então será um bom tempo para nos associarmos aos irmãos que vão ser batizados, mas também estamos com o pastor Alexandre, que é pastor emérito da nossa igreja. Também, uma última informação, dia 20 inicia-se mais um ano letivo no Seminário Teológico Batista. Para quem ainda não fez a sua inscrição, deseja fazer a inscrição em alguma disciplina, então que o possa fazer, que não deixe para o último dia fazer a inscrição, dia 20, então, inicia-se mais um ano letivo e ali no placar da igreja estão as informações sobre disciplinas, mas também no site do seminário poderão encontrar também as mesmas informações. Então, deixo convosco estas e vamos então orar ao nosso Deus, vamos interceder por aqueles que estão a sofrer para que Deus possa estar a cuidar deles. Temos irmãos que estão em recuperação, temos um irmão que teve um acidente de trabalho durante esta semana, na segunda-feira, o irmão Alessandro, que costuma estar conosco neste culto, está agora a recuperar do seu pé, vai amanhã fazer exames para ver efetivamente aquilo que tem. Vamos orar por ele e assim também pela irmã Teresa, que teve uma paralisia facial, apanhando-lhe as duas faces. Ela está agora com tratamento a ver se consegue ultrapassar esta situação. Então vamos orar pelo estado de saúde também
da irmã Teresa e de outros. Então aproveitemos este tempo em que vamos estar a ser dirigidos pelo Mateus. Vamos então orar ao nosso Deus. Queria convidar os irmãos a fazerem favor de abrirem as vossas Bíblias no Salmo 138 e também a ficarem de pé para então lermos e louvarmos o nosso Deus, não apenas através da leitura da sua palavra, mas também através dos cânticos que vamos estar a entoar. Salmo número 138 diz assim: render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e atalentaste a força da minha alma. Render-te-ão graças ao Senhor todos os reis da terra, quando ouvi as palavras da tua boca. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes. O soberbo zelo os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Davi exorta-nos a louvarmos o nosso Deus. Exorta-nos a rendermos graças ao Senhor. Ele assume este compromisso. Ele louva ao Senhor e nós vamos louvá-lo também. E vamos louvá-lo com este primeiro cântico, Louvemos ao Senhor.
Eu não sei como é que está a vossa vida. É possível que alguns dos irmãos que nos estão a ouvir neste momento estejam com medo. Outros podem estar a sofrer. Outros podem estar a passar por situações difíceis na sua vida, que só o irmão e Deus é que sabem. E às vezes, perante essas situações, nós podemos nos desesperar. Mas que assim não aconteça. Nós temos a solução. Cristo é a solução. E quando a sua paz inunda o nosso coração, nós vemos o poder que tem. Nós vemos como Ele transforma o nosso coração, como Ele transforma a nossa vida. Ele é a solução. E por isso, orar a Ele traz-nos esta solução. Este doce nome transforma em alegria o nosso triste coração. Esse nome é um nome sem igual, que é capaz de dar ao homem a salvação. Então vamos cantar este cântico. E seja qual for a sua situação neste momento, lembre-se que Cristo é a solução. Vamos orar. Eu queria convidar um dos irmãos que sinta o desejo de orar neste momento, que eu possa fazer.
mas é, Pai, por Ti que estamos aqui, por reconhecer o Senhor nas nossas vidas, e para Te agradecer por aquilo que Tu tens nos concedido ao longo da nossa vida. Tens preservado os nossos passos nos Teus caminhos, Senhor. Tens, Senhor, feito com que nada nos falte, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida. Nesta hora muito especial, Senhor, embora já o tenha feito, mas quero dizer à Tua Igreja, ao meu pastor, que depois de tantos anos de luta, esta semana realizou-se o meu sonho, Senhor. Foram mais de 10 anos de luta, mas esperei em Ti, confiei em Ti. Tive momentos de tristeza, momentos de ansiedade, momentos de lágrimas, Senhor, mas finalmente tudo se realizou. É uma questão de perseverança, é uma questão de esperança, é uma questão de confiança, porque Tu, Senhor, és o Senhor das nossas vidas. E eu transmito a toda a gente que esteja à minha volta, que mesmo nos momentos mais difíceis, Senhor, que vale a pena esperar em Ti. Porque muitas das vezes as coisas não vêm ao nosso encontro quando nós queremos, mas quando Tu entendes que deve ser. E é sempre melhor do que aquilo que estamos à espera. Por isso, Senhor, nesta hora, Senhor, quero te agradecer por este momento de louvor a Ti. Agradecer por todas as Tuas dádivas. Agradecer por podermos estar aqui na Tua casa para aprender a Tua palavra, para ouvir o Teu servo recado que tens para nos entregar. E pedir-te, Senhor, Tu sejas também com os nossos irmãos, onde quer que estejam, seja na dor física, dor espiritual, com problemas de emprego, com problemas de sobrevivência, Senhor. Tanta coisa, Senhor, que pode acontecer, mas que possam preservar e esperar em Ti. Ó Pai, aumenta sempre a nossa vida, abençoa a Tua Igreja. E nesta hora, Senhor, queremos te pedir que venhas estar connosco, que continues a ser connosco, que fortaleças os nossos corações, tanto na Tua Igreja, como na rua, como nas nossas casas. Ó Pai, obrigada por tudo mais uma vez. É no nome santo do Senhor Jesus Cristo, o nosso querido Salvador, nós oramos e agradecemos todas as coisas. Podem fazer o favor de sentarem. Nós cantamos, mas às vezes ao cantar nós não estamos a ter em conta aquilo que realmente estamos a cantar. Mas o testemunho da irmã Maria da Glória, através da sua oração, mostra-nos que Deus transforma o nosso coração. Deus transforma a nossa vida. Podemos, às vezes, passar por momentos difíceis e penso que todos nós passamos, todos nós enfrentamos. Mas temos um Deus que é Pai, que está conosco em cada momento, que nos acolhe, que nos recebe e que nos ajuda a enfrentar essas lutas que surgem, levando-nos a crescer nele, levando-nos a experimentar o quão bom ele tem sido. E pode ser também que possa se sentir em momentos sozinho. Às vezes nós estamos rodeados por muitas pessoas, mas sentimos-nos sozinhos. Há momentos de solidão que podem abater a nossa vida. E este hino que nós vamos cantar ajuda-nos a enfrentarmos a solidão. Sabendo que temos um amigo mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Jesus Cristo é esse amigo. Este amigo que está presente em cada momento. E quantas vezes ele tem ouvido as nossas orações? Quantas vezes ele tem estado conosco no nosso sofrimento? Ele é um amigo sem igual. E este hino que nós vamos estar a entoar reafirma exatamente o grande amigo que nós temos. Então nós vamos entoar este hino enquanto fazemos. Os irmãos poderão também dedicar ao Senhor os dízimos e ofertas.
dentro de alguns dias, as nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens vão estar a começar mais um ano letivo. E por isso que o título do artigo do boletim é Regresso à Escola. Milhares e milhares de crianças vão estar a regressar à escola. E também nós temos entre nós crianças, adolescentes, jovens que vão estar a regressar à escola. E não queremos que eles regressem sem nós. Queremos regressar com eles. Queremos estar junto a eles nesta caminhada de vários meses, até junho, até julho, e desejamos então que eles sejam bem-sucedidos nos seus estudos. E por isso nós vamos agora orar pelos nossos estudantes. Vamos orar por aqueles que estão conosco aqui, assim como fizemos no primeiro culto, e orar também por aqueles que em casa nos estão a assistir, para que Deus então possa guardá-los, para que Deus possa ser com cada pai e mãe, ajudando-os nesta caminhada. No entanto, nós queremos reconhecer entre nós aqueles que estão a estudar. E por isso vou pedir àqueles que vão começar a estudar, e quando eu digo começar a estudar, não digo entrar no novo ciclo, mas depois de férias voltar à escola, que possam ficar de pé. Que possam ficar de pé porque queremos que se apresentem e que digam para que ano é que vão. Então, sem vergonha, fiquem de pé, porque o microfone vai andar, o Mateus vai estar a circular com o microfone para que então se possam apresentar. Tá bom? Meu nome é Alexandre, tenho 17 anos e vou para o 12º ano no curso de Ciências Socioeconómicas. Tenho 12 anos e vou para Itafone. Vamos orar. E este trabalho é um trabalho de equipa. Quando os alunos regressam, os pais regressam com eles. Não pode ser de uma outra maneira, tem que ser um trabalho em equipa. Pais e filhos devem estar juntos no regresso à escola. Só assim é que os filhos poderão ser bem-sucedidos e bem encaminhados. Porque o campo de batalha deles é difícil. Se nós temos dificuldades no trabalho, quanto mais eles na escola. Porque lá eles estão sujeitos a uma grande variedade de ensinos esses que podem comprometer a fé. Há ideologias que estão a circular dentro das escolas. E é importante que os filhos se abram com seus pais, falem com seus pais. Que os filhos não apenas possam falar com seus pais aquilo que estão a aprender, para que sejam ajudados por eles, mas é importante também que os filhos partilhem com seus pais aquilo que está a passar no relacionamento com os professores, no relacionamento com os colegas, para que, desse modo, os pais possam ajudar. E que os pais possam ter sabedoria, que os pais possam ser bons ouvintes, ouvindo e aconselhando e ajudando. Que possam fazê-lo da melhor maneira, para que a vossa equipa funcione bem, para que as equipas constituídas funcionem bem. É preciso que cada um faça a sua parte. Procure fazer o melhor como estudante, procure fazer o melhor como pai e mãe. Que não se ponha à parte do processo de aprendizagem, mas que faça parte dele, para que então possam ir acompanhando a evolução dos vossos filhos e possam ajudando-os também.
porque há situações que acontecem, há coisas que eles podem ver, que podem afetá-los, e por isso estejam atentos. Então, a nossa oração é que pais e filhos possam ter uns meses de alegria, de sucesso, que possam todos no final de um ano letivo estarem alegres, porque fizeram bem o seu papel. E nós vamos orar neste momento. Eu quero convidar toda a igreja a ficar de pé, para nós então estarmos a orar neste início de ano letivo, para que Deus possa ser com cada equipa constituída. Senhor nosso Pai, nós queremos Te agradecer porque Tu estás conosco em cada momento, agradecer-te, Senhor, porque Tu nos ajudas em cada situação. E coloca-se diante, Senhor, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, das nossas crianças, mais um ano letivo, onde eles são chamados a aprender, onde eles são chamados, Senhor, a procurarem fazer o seu melhor para poderem cumprir com todas as exigências do seu ano, do seu curso. E pedimos, Pai querido, por cada aluno, para que possa estar atento à aula, possa examinar tudo e possa reter o bem. Possa, Senhor, ouvir, mas possa ser crítico naquilo que ouve. Que possa, Senhor, deixar que a palavra de Deus possa ter predomínio e não se deixar influenciar por ensinos que são contrários à palavra de Deus. Pai querido, que Tu possas preservar o seu coração, a sua mente, que Tu possas livrá-los de todo mal, que nada de mal possa acontecer-lhes no seio da escola. E pedimos por cada pai, por cada mãe que está presente neste processo, que faz esta equipa, e por vezes, Senhor, os pais lutam com a falta de tempo, porque precisam trabalhar para ganhar o sustento, para poderem fazer face às despesas que surgem. Mas, Pai querido, que possas proporcionar tempo, que eles possam aproveitar o tempo, mesmo que seja pouco, mas que seja um tempo de qualidade, para poderem, Senhor, ouvir, para poderem estudar com eles, para poderem aconselhá-los, Senhor. Pai querido, que Tu possas remover algum cansaço que algum pai ou mãe possa estar a sentir depois de um dia de trabalho, e que possa dar atenção ao seu filho que procura falar, procura, Senhor, apresentar aquilo que está a perturbar o seu coração. Pai querido, que haja aprendizagem, que haja, Senhor, crescimento e, sobretudo, Senhor, que a Tua palavra semeada nos seus corações possa produzir bom fruto nesses ambientes hostis. Obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu estarás com cada pai e cada mãe, que possas abençoá-los, que possa cuidar deles. É esta oração que nós fazemos em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Podem fazer o favor de sentarem. E sentados, vamos voltar a abrir a nossa Bíblia e vamos abri-la em Tiago. Na carta de Tiago. Nós vamos, durante várias semanas, olhar para esta carta. E vamos fazê-lo porque é importante passarmos da teoria à prática. Nós, como alunos da escola dominical, nós como crentes, nós como batistas, nós temos uma preocupação em conhecer. E é tão bom. E é tão bom nós termos esse cuidado em conhecer, conhecer e conhecer. É bom nós conhecermos a palavra de Deus. É bom nós estudarmos. Mas isso não é suficiente. É importante nós aplicarmos o Evangelho à nossa vida. É importante nós aplicarmos as verdades do Evangelho à forma como vivemos, à forma como nos relacionamos com os outros, à forma como nós lidamos com a nossa língua, como lidamos com o nosso trabalho, como lidamos com as dificuldades deste mundo.
nós somos chamados a aplicar o Evangelho na nossa vida. Não apenas nos contentarmos em receber e ter um grande conhecimento da palavra de Deus, mas é importante que esse conhecimento, que esse Evangelho ouvido, ele seja vivido. Ele seja parte integrante das nossas decisões, parte integrante do nosso viver neste mundo. E Tiago, ele se apresenta aqui como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Esta própria apresentação que ele faz já é uma aplicação do Evangelho à sua vida. Estamos a falar de Tiago. Tiago, não o irmão de João, porque esse nós encontramos relatado a sua morte no capítulo 12 de Atos. Não os outros dois Tiagos, o Tiago menor, que era um outro apóstolo, ou o pai de Judas, que não era Iscariotes, mas estamos a falar de Tiago, meio-irmão de Jesus, que é apresentado por Paulo na carta aos Gálatas como uma coluna da igreja. É ele que toma a direção do concílio que se realiza em Jerusalém. No entanto, vejam como o Evangelho transforma. Ele não se apresenta como irmão de Jesus Cristo. Ele não se apresenta como coluna da igreja. Ele não se apresenta como um líder. Ele apresenta-se como servo. Ele apresenta-se como alguém que sabe qual é o seu papel na obra do Senhor. E é com essa aplicação, porque é alguém que fala daquilo que vive. É alguém que vai falar da sua própria experiência. Não vai falar da experiência e o testemunho de outros. Vai falar, sim, da forma como o Evangelho tem impactado a sua vida. Como o Evangelho tem feito parte do seu viver e por isso ele partilha. E partilha com uma comunidade que tinha ficado com o conhecimento apenas. Que conhecia, que cria que Jesus Cristo era o Senhor, fazia grandes afirmações de fé, mas depois não vivia aquilo em que cria. Era uma fé vazia, era uma fé morta. E Tiago desejava que esta comunidade então experimentasse, vivesse o verdadeiro Evangelho. Não vivesse o Evangelho produzido por eles, mas o Evangelho que procede de Deus e que foi demonstrado em Jesus Cristo. Então ele dirige-se a estes crentes. A estes crentes que estão a passar por dificuldades. Nós vemos aí a situação deles. A situação deles não é boa. Diz-nos o texto que eles estão dispersos, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Eles tiveram que sair da sua pátria. E em vários momentos isso aconteceu com os judeus. Aconteceu com o cativeiro assírio, quando o reino do norte foi levado para a Síria. Aconteceu com o reino do sul, quando os babilônios levaram também deportados, entre os quais Daniel. Aconteceu também durante o período que norteia o Velho e o Novo Testamento, designado período interbíblico. E aconteceu sobretudo quando Estevão foi morto. E vemos em Atos 8, de 1 em diante, que foi movida uma grande perseguição contra os crentes, levando-os a sair da sua casa, da sua terra, de entre as suas familiares, para uma outra nação. E possivelmente estes crentes eram vítimas da perseguição. Eles tinham deixado para trás tudo
por causa da perseguição movida contra eles. Eles estão a passar, então, por este momento difícil. É esta a situação que os envolve. Eles sentiam-se deslocados da sua terra. Eles sentiam-se fora da sua zona de conforto. E pode ser que alguém se encontre assim. Que alguém entre nós, ou que nos está a ouvir, se encontre deslocado. Se encontre fora da sua zona de conforto. Se encontre a passar por momentos difíceis. Se esta é a sua situação, como é que pode viver o Evangelho nessa realidade? Como é que pode aplicar os princípios bíblicos a essa realidade que o cerca? Tiago, então, procura mostrar como eles podiam aplicar o Evangelho àquela situação concreta, que talvez fosse a situação neste momento que mais os tocava, que mais os incomodava, e por isso logo ao início, porque estava verdadeiramente a incomodá-los. Como? Como ultrapassar? E por isso ele diz no versículo 2, meus irmãos, tendo por motivo de toda alegria o passados por várias provações. Temos aqui uma exortação à alegria. Mas reparem como começa. Meus irmãos. Ou noutras traduções, meus amados irmãos. É interessante. É interessante que Tiago, ele envolve-se naquela situação. Ele faz parte da família e quer estar com eles. Deseja o melhor deles. Ele não fala de alguém que está distante, de alguém que está no seu mundo. Ele fala de alguém que está a sentir a dor daqueles que estão a passar por aquela luta. E por isso o tratamento deles é um tratamento acolhedor. Meus irmãos. É claro que esta expressão leva-nos a um outro termo tão importante. Porque quando há um tratamento, meus irmãos, isso parte logo de uma base, que há um pai comum. Há um pai que é comum. E eles querem que, Tiago quer que eles olhem para este pai. Este pai. Aliás, o termo pai, ele vai ser aplicado, vai ser usado neste capítulo, por exemplo, no versículo 16, esse pai das luzes. Ele é pai. E claro que um pai não pode impedir que os problemas aconteçam, mas está ali para ajudar quando eles sucedem. É claro que Deus pode. Deus é diferente de pais humanos. Nós às vezes somos impossibilitados, mas Deus não é. Mas Deus permite que situações venham para nos ajudar a crescer na nossa relação com Ele. Tende, por motivo de toda alegria, ou passados por várias provações. Não é fácil. Como é que alguém se pode sentir alegre no meio das provações? Como é que alguém pode transformar a aflição em alegria? Segundo a filosofia deste mundo, isto é uma contradição. Porque nós vivemos num mundo em que o estilo de vida que é procurado é orientado para o prazer. O prazer é o bem mais importante. Então, se eu obtenho prazer, eu devo me envolver. Se aquilo vai me dar prazer, então eu devo me envolver naquilo. Mas quando me deixar de dar prazer, eu posso abandonar. É por isso que, por vezes, as relações são bastante descartáveis. Enquanto uma relação me dá prazer, eu estou nela. Quando não me dá prazer, eu salto para outra, aonde eu possa encontrar prazer. Vivemos num mundo orientado para o prazer, para a busca do prazer. O prazer é o bem supremo.
que deve ser alcançada. E por isso a resposta humana às provações não consiste de alegria, consiste de tristeza, por vezes de desespero. Por isso esta exortação ela é difícil de enfrentar, é um compromisso sério, mas é possível. Nós vemos como o apóstolo Paulo, estando preso ali em Roma, ele escreve a bela carta aos Filipenses em que expressa a sua alegria. Como? Como é que o apóstolo Paulo, estando numa cela úmida, podia sentir alegria? Nós vemos também como os apóstolos sentiram-se alegres por terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Foram aceitados, no entanto, sentiram alegria. Tiago diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passados por várias provações. Noutras versões, o enfrentares várias tentações. A palavra grega dá para provações e tentações. É o contexto que acaba por definir o melhor significado para esta palavra. É por isso que a mesma palavra é traduzida aqui por provações, na versão que eu estou a usar, e mais à frente a mesma palavra vai ser usada para tentação. Por isso é o contexto que determina aqui o significado. Mas esta palavra sugere um problema ou algo que quebra o padrão de paz, de conforto, de alegria, de felicidade. É algo que surge, que vai quebrar a nossa rotina, aonde nós encontramos esse conforto, essa alegria. É algo que surge, que de certa forma vai colocar em causa aquela situação boa em que estávamos. É uma submissão a uma prova. É uma mudança de contexto, de situação para submissão à prova, a fim de descobrir-se a natureza pessoa que enfrenta a provação e que a ultrapassa. Deus permite essas provas para provar e aumentar a nossa fé, a qualidade da fé que nós temos. Infelizmente, hoje a mensagem que prolifera em muitos círculos evangélicos é uma pregação falsa. É uma mentira. É uma mentira que diz que siga a Cristo e os seus problemas vão acabar. Basta seguir a Cristo e tudo vai acabar. Ou então, siga a Cristo e vai ter tudo o que deseja. Basta seguir. Siga com fé e vai ter tudo o que deseja. Não vai passar por situações. Infelizmente, há quem dê crédito a esses falsos pregadores da palavra de Deus. Envolve-se com Cristo, no entanto, quando surgem as tribulações desta vida, quando surgem os problemas, o que é que fazem? Afastam-se de Deus. Diz então, eu abracei um evangelho que prometia prosperidade, que prometia prazer, que prometia tudo bem e agora acontece-me isto. Eu este Deus do evangelho não quero, deste evangelho não quero. Porque foi esse Deus que lhe ensinaram. E por isso, quando surgem as situações difíceis, há um afastamento. Mas este não era o Deus de Tiago. Este não é o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus que está conosco, que permite que situações difíceis venham, mas há uma finalidade. Nada acontece por acaso. E reparem que Tiago vai falar dos benefícios das provações. Ele vai dizer, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança.
A Bíblia, a linguagem de hoje, traduz este versículo da seguinte forma: quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Isso aponta para algo muito importante, para a vitória. As dificuldades, elas existem, mas existem para ser vencidas. As dificuldades não vêm à nossa vida para nos derrotarem. Não é isso que Deus quer. Mas é para vencê-las. Vencê-las não no poder da carne, mas vencê-las no poder do Espírito Santo. E o apóstolo João, dirigindo-se a uma comunidade que estava a lutar num ambiente que lhe era hostil, em que colocava em causa a pessoa de Jesus, João disse a esta comunidade: todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? É nas provações que o nosso caráter, ele se fortalece, se torna mais forte. E isso acontece na força da fé. As dificuldades vencidas nos fortalecem para enfrentarmos outras que possam surgir, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Esta capacidade de suportar calma e heroicamente. E vemos que a perseverança, ela está relacionada com fé. Perseverança não é algo isolado, mas ela brota da verdadeira fé. É produto da fé ativa. A provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Produz essa capacidade para enfrentarmos as crises esperando no Senhor. Tal como há pouco a irmã Maria da Glória falou dessa espera de 10 anos. 10 anos para nós é muito tempo, né? Às vezes 1 ano já é muito tempo. Às vezes 1 mês pode ser muito tempo. Ou então até mesmo 1 semana pode ser muito tempo. Mas a fé leva-nos a perseverar, a buscar no Senhor, sabendo que no tempo determinado Ele vai atuar. E vai aprender com isso, a apreciar, a ver, a conhecer melhor Deus. O apóstolo Paulo orou 3 vezes pelo espinho na carne. Ele tinha um espinho na carne que o atormentava. E ele orou, mas chegou à conclusão de que, na sua fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoava. E é assim, irmãos. É na nossa fraqueza que nós verificamos e o poder de Deus é provado, é demonstrado. E a perseverança continua, não é? Essa crescendo. A perseverança deve ter a ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Fala então essa condução à maturidade. A ideia de perfeitos aqui é a ideia de maturidade. É um dos significados. Maduro, plenamente desenvolvido. Leva este desenvolvimento pleno no Senhor, para que sejais perfeitos e íntegros. Crescer nele. Esta é uma forma para nós crescermos. Para nós, então, verificarmos quão forte é o Evangelho e como ele pode ser vivido levando-nos a grandes vitórias. Fugir das lutas não nos conduz à maturidade. Desviar-nos ou ignorarmos os problemas também não, mas somos chamados a enfrentá-los. A enfrentá-los com Deus na nossa vida, a enfrentá-los de forma a que possamos crescer nele e possamos ser cheios dele. Reparem que diz, em nada deficientes, ou não faltando em coisa alguma. Há pessoas que
se enchem no Senhor, mas há pessoas que estão vazias porque não buscam o Senhor. Há crentes que vivem hoje vidas incompletas onde falta tanto. Por que é que isso acontecerá? Porque possivelmente o seu enfoque de vida não está em Deus. Está nas coisas. Estão noutras pessoas. Buscam ser completos noutras pessoas ou nas coisas. Mas isso não completa ninguém, isso não enche ninguém. Quem verdadeiramente enche é o Senhor Jesus Cristo. Quem verdadeiramente nos ajuda a crescer é o Senhor. É Ele. É Ele que transforma a nossa vida. É Ele que nos dá forças para ultrapassarmos as dificuldades. É Ele que nos leva a este crescimento, para que sejamos perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Tiago sabia que em Deus é que se encontra o verdadeiro sentido da vida. Durante muito tempo, Tiago foi um incrédulo. No tempo de Jesus, Tiago era um incrédulo. Tiago não cria em Jesus Cristo. Cresceu na mesma casa que Jesus. Mas em João 7,5 diz que nem mesmo seus irmãos criam nele. Possivelmente isso aconteceu depois da ressurreição de Jesus, em que Jesus lhe aparece. E a sua vida foi transformada. Possivelmente ele procurou encontrar nas outras coisas a satisfação, mas ele encontrou no Senhor. Passou lutas, ele estava lá em Jerusalém a enfrentar dificuldades, mas ele sabia que com o Senhor era mais do que vencedor. Concluindo, uma pessoa firme em Cristo, enfrentando as suas crises pessoais e vencendo-as, torna-se cada vez mais uma pessoa equilibrada e emocionalmente sadia. O Evangelho não é para ser vivido a chorar pelos cantos, ou a reclamar dos problemas, ou constantemente derrotado, com tropeço aqui e ali. O Evangelho também não é um par de muletas que nós temos que nós podemos usar para nos arrastarmos pela vida. O Evangelho também não é um sedativo que nós damos para amenizar as dificuldades que enfrentamos. O Evangelho é uma chamada para a maturidade, para lutar, para vencer, para crescer. O verdadeiro Evangelho. Nós vemos que aquilo que é salientado em Hebreus capítulo 11 são homens de fé. Homens e mulheres que, diante da situação, tiveram coragem em permanecerem firmes como aquele que vê o invisível. O cristão não é chamado para viver como um derrotado. Nós não somos chamados para vivermos como derrotados. Por isso, se está a sofrer, se está a passar por problemas, não se entregue a eles. Os problemas são para serem vencidos. E é vencidos no Senhor. Com Ele. Eles vão fazer sempre parte da vida. O Evangelho não diz: vive e não terás problemas. O Evangelho diz: vive. Vive o Evangelho e desfrutarás das bênçãos, da tristeza e da aflição. Que nas provações, nas tribulações, a alegria do Senhor esteja presente e que nele e com ele possamos vencer, mesmo que tenhamos que esperar, mesmo que ainda estejamos no processo da luta. Mas não desistamos. Temos Deus conosco, que é Pai, que nos acolhe e quer dar a vitória aos seus filhos. Amém? Vamos terminar o nosso culto cantando o hino número 300,
e 18, que alegria é crer em Cristo. E convido-os a ficarem de pé para juntos cantarmos este hino. Sim, Pai querido, que assim como acabamos de cantar, que a nossa fé possa crescer mais e mais, para estarmos preparados para as lutas, para as enfrentarmos e para sairmos vencedores. Obrigado, Pai querido, pela Tua palavra, obrigado pelo Evangelho que chegou até nós e, Pai querido, ajuda-nos a vivê-lo no dia a dia. Que aqueles irmãos e irmãs que estão a passar por lutas, dificuldades, que se encontram deslocados ou fora da sua zona de conforto, que possam encontrar em Ti a alegria verdadeira, que possam ter fé, uma fé firme, a fim de ultrapassarem os obstáculos e crescerem, atingindo a maturidade, atingindo, Senhor, uma satisfação plena em Ti. Obrigado, Pai querido, por este culto e pela oportunidade que nós tivemos de Te adorarmos, de Te agradecermos e de estudarmos a Tua palavra. Que nos possa levar em segurança até os nossos lares. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém.
Uma boa semana a todos os irmãos. Que Deus vos abençoe.